E aí, bando de noob, beleza? Estamos aqui nessa aula para ver um pouco sobre símbolos. Vai ser uma aula rápida, mas a gente precisa entender o que são símbolos. Símbolos são uma espécie, né, entre aspas, de variáveis, no qual a gente vai poder reutilizar eles sem consumir muito espaço na nossa memória. Ou seja, eu vou fazer aqui um exemplo e a gente vai ver aqui, ó. Eu vou imprimir um símbolo, certo? Ele começa com 2 pontos e aí você coloca o nome que lhe interessa. E aí a gente dá aqui um object ID. Ele vai me retornar um número, vejam só, certo? Então se eu chegar aqui e criar um put string, né, nome, e der o mesmo object ID, eu vou repetir ele aqui embaixo para a gente poder verificar algo. Olha só, ele me deu 2 IDs diferentes, certo? Veja aqui no final, 120, 960, tá bom? Ou seja, o nome eu imprimi novamente, ele me deu o mesmo ID. Isso significa que ele está sendo alocado na mesma posição de memória. Não é que ele sobrescreva, ele já está criado, então ele não precisa ser criado novamente, né? Então se a gente vê essa string, ela foi criada 2 vezes, então ela criou, né, 2 espaços na memória. Em Rails a gente costuma usar esses símbolos, né, quando a gente vai usar callbacks, né, por exemplo o before action, né, e a gente coloca o nome do método, desculpa, e aí o método pode ser getName, por exemplo. Então ele só vai alocar um espaço na memória e não vai ficar criando várias e várias vezes o mesmo getName dentro da memória e tornando assim o processo, né, da nossa aplicação web mais lento. Às vezes a gente não consegue entender, né? Mas com a prática a gente vai começar a sacar o que significa o símbolo, né? Então na próxima aula a gente vai ver sobre hashes, né? E os hashes, e quem já viu Python, já deu uma olhada em dicionários, né? A gente escreve assim, nome e valor, né? Então é chave e valor, chave e valor. Essas chaves, elas serão todas símbolos, né? Então, se a gente imprimir, né, uma hashzinha, deixa eu fazer aqui o teste, né, e botar para imprimir, put hashes, ele me trouxe aqui um símbolo, você tá vendo, ó, ponto nome. Então, ele só vai alocar uma posição, certo? Ele não vai ficar criando várias posições. E aí a gente pode fazer também, adicionar aqui, ó, idade, por exemplo, né, 35, ok? Então deixa eu alterar aqui, nome 1, e aqui a gente coloca nome 2, né, seria João, idade 60, certo? E a gente imprimir aqui, a gente vai ver aqui, ó, que idade foi duplicada, né, e foi sobrescrita. Então o que ele fez? Ele pegou o primeiro e duplicou. Então se a gente pode chegar e fazer aqui, ó, idade 2, tá bom? E aí a gente tem nome Diego, idade 35, nome João, idade 2, 60, tá bom? Então assim, esses símbolos aqui, como ele retorna símbolos, né, as nossas chaves, então ele é mais uma questão de processamento. A gente vai utilizar bastante lá na frente, tá bom? Então, que a gente faça algumas atividades, dê uma pesquisada na internet sobre símbolos, é importante. E a gente termina a nossa aula por aqui. Valeu, galera, um abraço.